Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, vamos embora para mais um vídeo, onde novamente vamos falar de Campeonato Paulista e das classificações de São Paulo e Palmeiras nesse sábado para as semifinais da competição. Então, antes de tudo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar aqui no crescimento. Bora falar no final, né? Deu os grandes, né? Os dois grandes, né, se classificaram, favoritismo valeu no fim, mas de maneiras diferentes. Começando pelo grande duelo do sábado, que era Red Bull Bragantino recebendo São Paulo, um duelo de bastante expectativa, onde mais uma vez o nosso querido Red Bull Braga novamente não consegue derrotar um time grande de estado em mata-mata. Impressionante, desde que iniciou essa parceria, todos os mata-matas que o Bragantino teve, seja pelo Paulistão, seja Copa do Brasil ou Sul-Americana, sempre que o Red Bull Bragantino enfrenta um grande de São Paulo no mata-mata, ele acaba sendo eliminado. E novamente isso aconteceu. Um São Paulo que começou o ano muito mal, a crise fora de campo influenciando dentro de campo, mas a gente vem tendo principalmente o ponto de virada, aquela sequência de Flamengo e Santos, né, que o São Paulo vence. E a partir daí o time respirou mais aliviado, principalmente na questão do Paulista. E mais do que isso, recuperou a confiança. Recuperou a confiança em si mesmo, os jogadores confiarem um no outro. E o trabalho do Crespo também recuperando a confiança dentro da própria torcida. A gente teve um momento ali que parecia meio que inevitável que o trabalho do Crespo ia arrumar por uma demissão em breve. Por insatisfação que ele demonstrava por questões extra-campo, pelo também as coisas não estarem funcionando dentro de campo, começo mal no Paulista. Mas desde então a gente vê no São Paulo conseguindo ser muito mais competitivo, né? Jogando um pouco mais do que se espera desse time e ajuda você a ter jogadores que capazes de subir o nível no time titular. Então o Rafael é um ótimo goleiro, foi importante nesse jogo para variar. Você tem Danielzinho e Marcos Antônio se encaixando muito bem no meio campo. O Danielzinho está finalmente tendo o destaque, a mídia que merece. Já faz alguns anos que ele joga muita bola no Mirassol e se encaixando perfeitamente nesse meio campo. Você tem o Lucas Ramon chegando bem na lateral barra ala direita. Isso era um problema, né? Porque o nível que o Cedric estava jogando era sacanagem. E sendo bem útil já desde então. Lucas Moura e Caleri voltando. Luciano também participando mais. Você tem o Tapia podendo ser uma boa opção de segundo tempo. Então é um time do São Paulo que vem crescendo nesse sentido. A ter passado aquele momento pior, né? Questão extra-campo e tudo mais, tá fazendo esse time ter sobrevivido a isso, tá fazendo esse time recuperar a confiança e voltar a ser mais competitivo. E é um time capaz de ganhar jogos, capaz de ganhar qualquer adversário. O São Paulo tem jogadores capazes de decidir jogos, isso é muito positivo. O Red Bull Bragantino novamente esbarrou naquilo de ser um time que se expõe claramente, faz parte da ideia de jogo, mas que em jogos de grandes assim, parece que a estratégia nunca funciona. Em jogos menores você vai ver esse time do Red Bull Bragantino funcionando bem, mas a execução da estratégia é sempre um problema quando a pressão sobe. Buscando subir as linhas, mas dessa vez não conseguindo pressionar tão bem. O São Paulo tinha no Caleri uma opção de escape, de poder essa bola longa para ele segurar e acionar os demais jogadores. Isso foi bem utilizado, principalmente na primeira etapa. O Red Bull Bragantino, no geral, teve muito mais volume, mas grandes chances mesmo, não teve tantas assim, não time conseguiu empilhar chances, não conseguiu sufocar o São Paulo a um ponto de você falar inevitável que vai fazer o gol ou que o placar era injusto. Não era, um jogo equilibrado, o Red Bull Bragantino normalmente finalizando mais, até porque depois saiu atrás do placar pela necessidade, segundo tempo teve muito mais finalizações, mas não necessariamente transformando isso, as finalizações em grandes chances de perigo. São Paulo faz 2-0, a bola parada sendo fundamental, aquela jogadinha de segundo gol ensaiada muito bem executada. E o Red Bull Bragantino até diminui, mas também não consegue fazer uma grande pressão, também nem isso. Então, uma atuação decepcionante do Red Bull Bragantino nesse sentido, porque fez uma boa primeira fase, ficou aquela sensação de, finalmente será que chegou a vez do time mostrar algo mais, conseguir bater um grande São Paulo no mata-mata? E novamente não consegue, novamente quando chega a oportunidade o time joga abaixo, o time não consegue entregar uma grande atuação e novamente acaba eliminado. O São Paulo pega ainda mais confiança, é um time que, independente de quem vir pela frente na semifinal, não vai querer enfrentar, porque é um São Paulo que vem pegando cada vez mais corpo, que vem sendo mais competitivo. Ainda precisa melhorar a defesa? Claro que precisa, mas do meio para frente é um time que tem qualidade e que vem se entrosando cada vez mais. E acho que o torcedor de São Paulo é um alívio muito grande ver isso acontecendo do cenário que parecia algumas semanas atrás, aí, em janeiro. Já no outro jogo da noite, o Palmeiras recebeu o Capariano
e deu o que se esperava, né? É uma diferença técnica muito grande, né? Muito grande mesmo, é o confronto mais desigual, né, dessas quartas finais do Paulistão. Se esperava que o Palmeiras passasse, se esperava que o Palmeiras passasse com tranquilidade. O time do Capivariano competiu até mais do que eu esperava, finalizou bastante, foram 17 finalizações, o Carlos Miguel foi exigido em vários momentos, precisou fazer boas defesas. O Capivariano conseguiu até competir mais do que eu esperava menos até. Mostra também como o time é bem treinado pelo Hélio, esse trabalho que vem durante anos e vem dando muito resultado e fazendo o Capivariano crescer bastante. É um técnico que vai ser desse Paulistão muito valorizado, principalmente ele já tinha feito um trabalho no final do ano passado salvando o Figueirense do rebaixamento na Série C, e é um técnico que vai sair desse Paulistão com um mercado muito claro. É técnico para um time de parte de cima da tabela de Série C ou um time elite Série B, principalmente as equipes paulistas que talvez precisem de troca de técnico. Ele estava sendo especulado até quem sabe na Ponte Preta, o que atualmente não é uma coisa muito boa. Mas é um técnico que é valorizado no mercado. A goleada sofrida não apaga esse Paulistão, que foi histórico para o Capivariano. Não, era o objetivo se manter, se possível, talvez era o time de menor folha no campeonato, e não só se manteve, como ainda conseguiu uma vaga entre os 8. Então, é um campeonato histórico, e mesmo essa goleada não muda isso. O Palmeiras, é bom ver o time voltando, conseguindo jogar bem. O Palmeiras, na primeira fase, esse jogo contra equipes pequenas, ele não tinha conseguido traduzir tanto em gols, em superioridade. Conseguiu o ataque fluir mais, o Vitor Roque aparecendo sendo decisivo. E você tem no segundo tempo a entrada do John Arias e, cara, já foi causando impacto já desde o início. É um jogador que vai subir muito o nível desse time. É um investimento altíssimo, mas é um jogador que vai entregar também um nível alto. A gente já viu o que ele fez no Fluminense e imagino com companheiros melhores. Fico curioso para ver como vai ser esse encaixe de ataque, né? John Arias, Flaco, Vitor Roque, Andréas Pereira, Marlon Freitas, mas é inegável que do meio para frente o Palmeiras tem muita qualidade com esses 5. E se espera que o time consiga colocar mais essa qualidade em campo, né? E se cobra isso. Que o Palmeiras seja menos um time de bola longa, lançamentos, e seja um time mais de troca de passe. Porque, cara, tem muita qualidade. Não tem justificativa mais pro trabalho da Abel Ferreira não fazer esse time jogar bola, fazer esse time jogar uma bola boa, né? Ser mais envolvente, conseguir dominar mais seus adversários através da posse. Porque, cara, não tem desculpa de que falta jogador. Pelo contrário, tá sobrando. Pô, você tem Marlon Freitas, você tem Andrés Pereira, você tem João Arias, 3 jogadores de meio campo que sabem, tem muita qualidade técnica, capazes de encontrar passe, capazes de colocar o companheiro na cara do gol, capazes, no caso do Arias e do Andrés Pereira, também são jogadores capazes de decidir com chutes de fora da área, com finalizações. E você tem o Vitor Roque, capacidade de atacar espaço, nível de alto nível, Flaco Lopes, pivô, presença de área. Então, assim, o Palmeiras tem muito mais armas do que em outros momentos para ser um time que consiga ser mais desenvolto. E agora tem que cobrar o Abel isso. Mas são 2 classificações para mim um jogo merecida. Eu acho que o São Paulo foi muito mais efetivo no partidão Red Bull Bragantino, aguentou a pressão quando precisou ali no fim, sem sofrer tanto. E o Palmeiras era um time melhor e essa diferença técnica fez muita diferença na partida contra o Capivariano. Mas eu quero saber de você, se concorda ou não com alguma coisa que eu falei. Espaço nos comentários sempre livre, e também você deixar a sua opinião sobre a classificação de ambos. E não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses outros vídeos para ajudar aí no crescimento. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.